Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Agora, Hebreus capítulo 11, versículos 5 e versículo 6, diz assim: pela fé Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, e que o seu nome seja glorificado nesta noite, em nome de Jesus, amém. Amém. Enoque andou com Deus, e que marca foi essa? Alguém que é lembrado como um homem que andou com Deus. Eu gostaria que nós tirássemos algumas lições sobre o que significa andar com Deus e quais são os resultados disso. A primeira lição que nós tiramos é a seguinte: quem anda com Deus escapa de uma vida rotineira. Quem anda com Deus escapa de uma vida rotineira. Quando nós voltamos para Gênesis, Deus havia dito para Adão que não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E é interessante porque Deus diz assim: se você comer, certamente morrerá. Mas todos nós conhecemos a história que a serpente, ela engana Eva, e quando ela engana Eva, ela vai dizer o seguinte: olha, vocês podem comer, porque certamente não morrerás. Primeiro Deus diz: certamente morrerás. A serpente vai dizer: certamente não morrerás. E se você continuar a leitura bíblica, quando você chega em Gênesis capítulo 5, talvez alguns poderiam dizer: a serpente tinha razão, até Gênesis 5, porque do capítulo 3 até o capítulo 5 se passam 900 anos. E nesses 900 anos, ainda Adão e Eva não haviam morrido. Eles estavam vivos. E de repente uma nota sombria na história: a morte. Se você ler o capítulo 5 de Gênesis, esse capítulo ele vai falar sobre a morte. E é engraçado porque o versículo 1 ao versículo 3 vai dizer o seguinte: este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou de homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Ou seja, nós vemos que Deus criou o homem para ser abençoado. O homem foi criado para ter comunhão com Deus, para andar com Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando nós lemos Gênesis, logo ali no seu início, Deus cria os animais, cada um segundo a sua espécie. Somente um homem Deus forma do barro. Somente um homem Deus tem comunicação. O homem, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas agora o homem está debaixo de uma maldição do pecado. O homem está debaixo do pecado, e agora, como pecador, o homem vai gerar pecadores. Porque nós vimos aqui que Adão, ele começa a gerar filhos conforme a sua imagem. Adão pecou, e agora ele cria filhos. Ele cria filhos conforme a sua imagem. Olha o que diz Romanos 5, versículo 12. Diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram.
Adão agora ele vai gerar pecadores. Eu já encontrei com gente que me disse o seguinte: olha, eu não tenho nada a ver com Adão, mas eu vou tentar explicar mais ou menos da seguinte maneira. Adão ele era o nosso representante. O que isso tem a ver? Nós estamos em ano de Copa do Mundo. E nós batemos no peito e dizemos o seguinte: nós somos... Não é assim que a gente fala? O pastor Adoniran é palmeirense. Ele fala que ele é 8 vezes. Quantas vezes o Palmeiras é campeão? Dizem. Eles acham que eles têm mundial, né? Mas não tem. Ele não pode falar. Eu posso dizer, o Elias pode dizer o seguinte: nós somos campeões mundiais em 1981. É isso aí. Flamengo. Nós fomos campeões mundiais. Mas pensando em seleção brasileira, nós podemos dizer o seguinte: nós somos penta. Só que nós não estamos lá jogando. Nós temos um grupo de jogadores que nos representam. E esse grupo de jogadores que nos representam, eles falharam ontem, perdendo de 2-1. Da mesma forma Adão, ele era o nosso representante lá no jardim do Éden, e ele falhou. E aqui o que o texto diz, quando fala assim: da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então Adão ele só poderia gerar agora pecadores. Todos pecaram, e como consequência disso, a morte. O salário do pecado é a morte. E de geração em geração. Por isso que eu falei para vocês, Gênesis capítulo 5, ele é um texto que vai falar sobre a morte. Olha o que diz o versículo 5. Gênesis 5:5 diz assim: viveu ao todo 930 anos e morreu. Versículo 8 diz assim: viveu ao todo 912 anos e morreu. Versículo 11 diz: viveu ao todo 905 anos e morreu. Olha o 14: viveu ao todo 910 anos e morreu. Olha o 17: viveu ao todo 895 anos. Esse morreu viveu um pouquinho menos, né? 895 anos e morreu. Olha o versículo 20: viveu ao todo 962 anos e morreu. É por isso que nós, quando lemos o capítulo 5 de Gênesis, é um capítulo que fala sobre a morte. Só que quando chega no versículo 21, tem uma quebra na narrativa, no meio de algo do reino da morte, no meio de algo que vai falar de morte. Olha, viveram tantos anos e morreram. Quando chega no versículo 21, vai dizer de um homem. Ele vai dizer o seguinte: Enoque, ele andou com Deus, e Deus o levou para si. Uma quebra na narrativa. E esse andar está acima de um simples viver. Sabe por quê? Porque o texto vai dizer o seguinte: que Enoque andou com Deus 300 anos. 300 anos ele andou com Deus, e o texto ele vai falar 2 vezes: Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus, para mostrar a exceção na sua vida. E talvez nós esperaríamos ler algo da seguinte maneira: da mesma maneira que Adão, que Sete, que tantos outros morreram, talvez nós esperaríamos ler o seguinte: Enoque viveu tantos anos e morreu. Mas não é isso que o texto vai dizer. O texto vai dizer que Deus o levou para si. E se Enoque rompeu esse ciclo vicioso, ele mostra para nós uma esperança no meio de uma escuridão de pecado. Alguém que voltou a andar com Deus, assim como era no jardim do Éden. Esperança no reino da morte. Você está lendo um capítulo que fala só sobre morte. De repente mostra um homem que anda com Deus e Deus o leva. Nós vivemos num mundo sem esperança.
Eu tenho olhado para a política brasileira. Não sei o que dizer. Eu não sei em quem votar. Eu não sei o que vai acontecer com o Brasil. Eu tenho olhado para países aí fora, a perseguição, as lutas. Semana passada eu estava lendo que, certa vez, o primeiro-ministro da Inglaterra, Chamberlain, ele tinha ido até a Alemanha para uma conferência com o líder daquele país. Depois ele voltou, isso era em 1938. Ele estava feliz porque ele queria anunciar na rádio BBC o seguinte: paz, nós vivemos um tempo de paz. Um ano depois, Hitler invade a Polônia, invade a Inglaterra e declara guerra. E quando eu vejo um líder de um país apertando a mão de um ditador, eu tenho medo de ser o início de logo de uma guerra. Nós vivemos, talvez você viva uma falta de esperança. Talvez você sentado aqui hoje, você vem para uma comemoração de um aniversário, mas o seu coração está apertado aí. O seu coração está doendo porque você tem vivido dificuldades nos dias de hoje. Mas eu quero dizer uma coisa: há uma luz no fim do túnel. Da mesma maneira que no meio daquele reino da morte aparece um homem que anda com Deus, você também pode andar com Deus. Como? Segunda lição: quem anda com Deus vive pela fé em comunhão constante com Ele. Quem anda com Deus vive pela fé em comunhão constante com Ele. Nós vamos voltar para o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 5 e o versículo 6. Queridos, o homem não foi feito para morrer. O homem foi colocado no jardim do Éden para glorificar a Deus e ter comunhão com Ele. Lembra que o texto diz que quando Adão pecou, Deus ele vinha no final da tarde, Adão se esconde de Deus, porque Deus tinha comunhão com Adão. O homem foi feito para glorificar a Deus, ter comunhão com Ele, mas esse plano maravilhoso ele é rompido pelo pecado. O nosso representante ele falhou, mas pela fé nós vemos um homem que volta a caminhar com Deus. Enoque era amigo de Deus, andava sempre com Deus. Enoque se alegrava em Deus. Andar com Deus. Eu fui pesquisar o que significa essa palavra andar. Essa palavra andar significa andar para lá e para cá. A palavra de Deus diz que ele andou com Deus 300 anos. Ele passava tempo com Deus. Enoque se alegrava em Deus. Enoque, ele tinha prazer em estar com Deus, até porque se nós não temos prazer em algo, nós fugimos muitas vezes. Às vezes os nossos filhos têm prazer de estar conosco. É tão gostoso quando eu chego em casa e eu vejo os meus filhos vindo me abraçar e dizendo: papai, você chegou. E às vezes eles pegam na minha mão e falam: papai, vem brincar comigo. Seja jogando videogame, seja jogando bola dentro de um apartamento no centro de São Paulo. Eles querem ficar comigo. Só que muitas vezes as crianças não têm prazer de ficar perto de pessoas chatas. Elas fogem. Enoque tinha prazer de andar com Deus, de estar na presença de Deus. E é o que nós aprendemos no nosso catecismo, nós que somos presbiterianos. Qual é o fim principal do homem? O que a palavra de Deus diz? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Se alegrar em Deus. Enoque andava com Deus. Nós somos criados para glorificar a Deus, para termos comunhão constante com Ele. E Enoque tinha sua comunhão através da fé. Como nós então temos essa comunhão? Muitas vezes o homem ele tenta andar com Deus no seu próprio esforço e ele se cansa. Muitas vezes através das boas obras, tanto que se nós perguntarmos para as pessoas aí fora, o que é para você uma pessoa que anda com Deus? Muitas pessoas vão dizer o seguinte: para mim uma pessoa que anda com Deus é uma pessoa que vai à igreja.
pessoa que anda com Deus é uma pessoa que faz boas obras, é uma boa pessoa, é uma pessoa que gosta de ajudar, ou seja, sempre colocamos boas obras de alguma maneira, mas o fato é que para andarmos com Deus é somente pela fé. Como diz aqui, pela fé Enoque foi arrebatado. Pela fé Enoque foi arrebatado. E o caminho de volta para Deus, o caminho para andarmos com Deus, não é outro a não ser através de Jesus. Lembra o que ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro meio a não ser Jesus. Deus viu a nossa situação, Deus viu o nosso pecado, a nossa morte, porque o nosso representante falhou, então Ele vai enviar o seu Filho. Lucas 19, versículo 10 vai dizer: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido.